bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje, então, para mais uma reunião do Departamento de Tocoginecologia. E hoje a gente tem o prazer aí de receber o professor Gustavo Salata, que vai falar para a gente sobre as EPAs na avaliação dos residentes. Para moderar, então, a gente tem a professora Daniele Ela. A professora Daniele Ela é docente aqui do departamento e ela vai apresentar, então, o nosso convidado e moderar essa reunião. Agradeço já antecipadamente a presença aqui do professor Salata e da professora Daniela aí para contemplar aí a nossa reunião, com certeza vai ser muito proveitosa aí para todos nós. Obrigada, passo a palavra para você, Daniela. Obrigada, Cássia, pela palavra, bom dia a todos. Bem, na verdade, eu queria agradecer muito, né, o Gustavo ter aceitado a participar aqui da nossa reunião, né, o Gustavo, ele é professor lá de Ribeirão, ele é presidente da Comissão Nacional de Residência, ele pela FEBRASGO, né, então ele trata muito desse assunto, né, ele, sim, né, ele instituiu a questão, né, discutiu muito a questão do teste de progresso individual, as matrizes de competência, e agora a gente vem discutindo um pouco dessa questão das EPAs, né. E aí, o momento que a gente quis convidar o Gustavo, ele já esteve aqui no nosso departamento falando sobre EPAs, né? Mas a gente está mudando a nossa forma na avaliação da residência, né? Eu estou mudando um pouco essa avaliação dos nossos residentes aqui, e a gente quer fazer isso um pouco baseado nas EPAs. Eu sei que é um desafio isso, né? E aí a gente convidou você para estar falando um pouco sobre isso, para todos entenderem, né? Quem não está um pouco habituado com isso, os nossos residentes, tudo. Então, eu agradeço de antemão a sua disponibilidade, Gustavo. Bom, sou eu que tenho que agradecer ao convite da Daniela, a Cássia também. Nós já é um trabalho aí, né, contínuo que a gente vem fazendo para tentar melhorar a qualidade da formação dos nossos especialistas, né? Nós estamos na comissão de residência da FEBRASGO, agora nós fomos reconduzidos aí, né, nessa próxima gestão também, né? E até tem um colega aí, o José Paulo, que está com a gente também na comissão de residência da FEBRASGO. Esperamos que a gente possa... Agora nós estamos numa nova fase, né? Nós conseguimos definir as EPAs, a primeira especialidade, e agora nós estamos na fase de implantação. No último Congresso Brasileiro, nós tivemos lá uma reunião com representantes dos principais programas de residência do Brasil, e a professora Daniela estava representando muito bem vocês na reunião lá, né? A Unicamp, né? E outros programas também. Então, nós estamos na fase agora, justamente, de tentar implementar o uso desse novo referencial, que a ideia aqui é que a gente possa alinhar um pouquinho, né, as nossas ideias em relação ao que vem a ser essas EPAs e como que elas podem ser usadas. Espero que essa apresentação possa contribuir aí para as discussões, não é, de implementação desse novo referencial para vocês, né? Deixa eu compartilhar aqui a apresentação, deixa eu ver se eu consigo. Já iniciando. Opa. Não. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não está aparecendo ainda, né? Não, ainda não. Deixa eu ver aqui. Não sei por quê, mas... Oi, bonita, tela cheia, janela. Agora vai. Vamos colocar aqui. Tá dando para ver, pessoal? Já entrou, Gustavo. Já entrou. Ótimo. Bom, atualmente... Então, Gustavo, se você quiser colocar no modo apresentação, está com o seu slide completo. Não está no modo de apresentação? Tá. No livrinho, acho que no livrinho passa melhor. Então, do lado. no livrinho, vamos ver aqui no livrinho, peraí. Aqui? Agora tá, isso, tá ótimo. Então tá bom. Bom, atualmente eu faço parte também de um comitê internacional, que é o Comitê de Residência da EME. Eu não sei se vocês conhecem, a Associação de Educação Médica Europeia, né? É uma das associações, a nível internacional, é a principal associação de educação médica que nós temos, e lá se discute muito a formação, né, tanto na graduação quanto na residência,
Eu já estou nesse comitê já faz 4 anos e agora nós somos conduzidos a chair do comitê da M, né? Isso é bom porque a gente acaba se sintonizando com os referenciais internacionais da residência médica. Então, vamos falar um pouquinho da formação por competência das EPAs, a relação das EPAs com a prática médica segura e como que nós podemos avaliar o residente e implantar as EPAs nos programas, né? Então, antes de falar das EPAs, é muito importante trazer esse referencial da formação por competência. Eu gosto muito de trazer esse relatório do Instituto Americano de Medicina, que foi publicado no ano 2000, já está fazendo mais de 20 anos, né? Naquela época, foi feito um levantamento sobre as mortes em hospitais americanos. E as estimativas eram que 98 mil mortes no ano de 1999 foram atribuídas a erros médicos, vejam só. Um número aqui alarmante, né? Inclusive, esse número estava à frente de outras causas importantes de mortalidade da população, como os acidentes automobilísticos, câncer de mama e AIDS, que na época era um problema muito grande de mortalidade. Então, isso alarmou toda a sociedade americana e internacional. A partir daí, a formação por competência passou a ser uma exigência. Eles entenderam que o modelo do Flexner, que durou quase um século, ele já não era suficiente para atender às necessidades de uma sociedade mais exigente e que essas cifras de mortes por erros médicos eram inaceitáveis. Então, os principais órgãos responsáveis pela acreditação dos programas de formação acadêmica e na residência, como o ACGME, o Royal College, o GMC no Reino Unido, eles passaram a desenvolver as suas matrizes de competência, né? E as sociedades de especialidade também, como o ECOG, também desenvolveu a sua matriz de competência, né? Mas com o tempo, no momento de implantar essas matrizes, né, nós temos aqui também matriz de competência. Quando essas matrizes começaram a ser implantadas na prática, no dia a dia dos programas de residência, eles encontraram uma série de dificuldades. Primeiro, porque havia um grande número de competências para ser avaliadas. Quando a gente considera, por exemplo, uma das matrizes mais famosas do mundo, o CAMEDES, quando a gente vai desmembrando os subcomponentes do CAMEDES, a gente chega em quase 700 componentes, né, e subcomponentes das competências. Quando nós pegamos a matriz da GO, nós temos quase 300. A matriz da medicina de família, 400. E será que é possível avaliar esse número exagerado de subitens para cada residente? Será que nós temos condição, num programa de 3 anos, de avaliar 300, 400 itens aí, de subitens das competências para cada residente? Isso fica muito difícil. Uma outra questão importante é que as competências, elas não são passíveis de observação direta. Nós não verificamos a competência diretamente de alguém, né? Nós fazemos o quê? Nós inferimos as competências a partir de uma série de testes, de avaliações que a gente pode fazer, né? Seja avaliação cognitiva, avaliação na prática. A competência é algo que precisa ser inferido, né? E como ela não é possível de ser verificada diretamente, também a gente não pode usar as competências como critério único para verificar a preparação de alguém para executar as atividades profissionais. Foi por isso, e para simplificar a avaliação das competências, que o professor Ollie ten Cate, de Utrecht, na Holanda, ele introduziu o conceito de EPAs. O que são as EPAs? As Entrustable Professional Activities. São atividades da prática do profissional, então tem que ser da prática na especialidade, certo? Que podem ser realizadas por um aprendiz, inclusive sem supervisão ou com nível de supervisão definido, desde que esse aprendiz tenha demonstrado as competências para realizá-la de maneira proficiente. Afinal de contas, não é isso que nós queremos da residência? Nós queremos formar profissionais especialistas que sejam capazes de realizar uma série de atividades de forma autônoma, ou seja, sem supervisão. Durante o programa de residência, ele está sob supervisão, mas depois
a gente espera que ele seja capaz de realizar as atividades de uma maneira segura, sem a necessidade de supervisão. Então, eles enxergaram uma coisa muito simples, que a observação direta das atividades é uma das melhores formas de garantir a preparação de alguém para executar uma determinada atividade. Isso vale mais do que uma prova cognitiva e vale mais do que uma prova em ambiente simulado. Então, a observação direta é o que realmente coloca à prova alguém em termos do seu grau de preparação para executar uma determinada atividade da profissão, da especialidade. É claro que, para executar uma atividade, por exemplo, assistência ao parto, para executar a assistência ao parto de maneira adequada, o residente precisa mobilizar uma série de competências diferentes, subcomponentes, conhecimento, habilidades, etc. Mas se eu já verifiquei que ele consegue realizar um parto de uma forma adequada, isso dispensa a avaliação individual de todas essas competências, né? Então, as competências, simplesmente, elas passam a ser inferidas a partir de uma execução adequada de uma determinada atividade profissional. Então, essa foi a grande sacada do professor Tenkate. Ele percebeu que, de uma forma muito mais simples, a gente avalia o residente de uma maneira muito mais confiável. Então, a avaliação em ambiente de prática é fundamental que a gente tenha isso implementado, inclusive porque é uma avaliação mais barata, mais simples de ser executada e requer, basicamente, o treinamento dos preceptores. Então, na verdade, o que as EPAs elas conseguiram promover? Elas conseguiram promover uma ligação muito mais forte, mais sólida da matriz de competência com a avaliação dos estudantes, dos residentes da especialidade. Então, elas começaram a ser usadas na residência, né, já desde 2005, e ultimamente elas têm sido usadas, inclusive, na graduação, principalmente no internato, né? Mas vamos entender essa relação um pouco melhor das EPAs com a prática médica segura, que é uma questão também muito importante. Então, no desenvolvimento, na aquisição das competências, eles percebem que os aprendizes, eles passam por diversas fases, diversos estágios no desenvolvimento das competências, desde o iniciante até o expert. E nesse modelo chamado Dreyfus, eles consideram que o nível proficiente das competências é fundamental para garantir uma prática segura quando não supervisionada. Ou seja, os residentes precisariam atingir o nível proficiente das competências para que eles pudessem ser licenciados para a prática sem supervisão, porque é só nesse nível que a gente poderia garantir a segurança do paciente. Então, foi feito um grande estudo americano para avaliar exatamente isso. Esse estudo, conduzido pelo Epstein, ele foi feito em 2013, vejam só, com 15 mil médicos residentes de ginecologia e obstetrícia, da nossa especialidade, em 2 estados americanos muito relevantes, na Flórida e em Nova York. Então, todos os residentes desses estados, eles entraram para essa coorte. E eles acompanharam os residentes durante o período de formação, durante a residência, que lá dura 5 anos, e depois da formação na vida profissional. Então, o estudo como um todo, ele durou 17 anos. E o que eles queriam avaliar? Eles queriam avaliar, durante a residência, a progressão nos níveis de competência. E eles encontraram resultados interessantes. Eles encontraram que, desses 15 mil, mais ou menos 25%, que seria o primeiro quartil, eles atingiam o nível proficiente das competências ainda nos primeiros meses da residência. As competências que estavam sendo avaliadas aqui eram as competências ligadas à assistência ao parto de risco habitual. Um parto mais simples. E eles enxergavam que em torno aí, né, de 4 mil médicos, mais ou menos, eles conseguiam já adquirir, estar preparados devidamente nesse nível proficiente para executar assistência ao parto de risco habitual. O outro segundo grupo, 25%, atingia os níveis esperados das competências um pouco mais adiante, mas dentro dos limites do programa.
O terceiro quartil chegava quase no finalzinho do programa, mas entrava para a vida profissional já devidamente preparado, né? Porque atingiu o nível proficiente das competências. Eles só conseguiram fazer isso porque eles avaliam sistematicamente as competências dos residentes. Mas o que mais preocupou esse grupo do Epstein foi esse último quartil, que correspondia a mais ou menos 25% dos residentes. Olha o que aconteceu. Eles eram licenciados na especialidade, porque o programa durava 5 anos, quem cumpriu o programa estava apto a exercer a prática sem supervisão. Mas, na verdade, eles não tinham atingido ainda o nível proficiente das competências. Vamos ver o que aconteceu com esses grupos, com alguns desses grupos, na vida profissional. Então, aqui, a variável são as complicações nos partos de risco habitual depois do término da residência. Então, aqui a comparação foi feita do primeiro quartil, ou seja, aqueles que rapidamente adquiriam o nível proficiente das competências, com o último quartil, que era aquele mais preocupante. Vejam que os índices de complicações nos partos são bem diferentes, principalmente nos 3, 4 primeiros anos da vida profissional. Enquanto o primeiro quartil estava sempre abaixo de 5% de complicações, olha o que acontecia com o último quartil. Nos primeiros 4 anos da vida profissional de prática autônoma, eles tinham um índice considerado nos Estados Unidos inaceitável, um índice maior que 5% de complicações nos partos de risco habitual. Do que é que nós estamos falando aqui, então? Nós estamos falando de segurança do paciente. Então, isso é muito preocupante quando a gente não avalia as competências e quando a gente não usa as competências como principal referencial para progressão ou não progressão na supervisão. Então, como que nós podemos garantir a prática médica segura, olhando por tudo que aconteceu naquele estudo, não é verdade? Então, é importante que a gente faça uma avaliação permanente das competências e da preparação para o cumprimento das atividades profissionais, que são as EPAs. É importante que essa avaliação seja instituída, instalada nos programas de residência de uma forma contínua, né? Por quê? Porque dessa forma nós conseguimos identificar esses outliers aqui, né? Como, por exemplo, essa última curva. E aí nós podemos oferecer mais supervisão, mais remediação, mais apoio e mais mentoring, né? Tentando angular essa curva de uma maneira diferente, de tal forma que todo mundo possa cumprir o programa, né, dentro dos seus limites, mas também que o programa possa oferecer para a sociedade profissionais devidamente preparados para executar essas atividades, não colocando em risco a segurança dos pacientes. Então, isso é muito importante, é uma estratégia, né? Bom, atualmente eu faço parte da Comissão Nacional de Residência Médica, lá do MEC, e o pessoal vem perguntar sempre como que a gente vai fazer isso sem desmontar a estrutura dos programas, né? Então, como que eu vou segurar um R1, por exemplo? E a resposta que eu dei foi muito simples. Não precisamos segurar um R1, nós podemos passar o R1 para o R2. Só que enquanto ele não estiver preparado para fazer uma cesárea sozinho, ele não pode fazer uma cesárea sozinho. Ele tem que estar sob supervisão. Ele pode ser um R2 que vai ter que ficar um pouco mais de tempo sob supervisão. Assim, a gente preserva o que é mais importante nessa história, que é a segurança do paciente. Então, isso é muito importante. Nós ainda temos uma estrutura de residência que, se a gente pensar bem, ela é totalmente estruturada em tempo, né? Ou seja, a gente pressupõe que todo mundo que fez a residência durante 3 anos está preparado da mesma forma, mas esse trabalho do Epstein mostra que não. Existem curvas e curvas diferentes de aprendizagem. Então, quando nós estamos falando de um R1, de um R2, de um R3, a qual R1 e qual R2 que nós estamos nos referindo? É isso que importa. Porque essas curvas são individuais, elas precisam ser avaliadas individualmente. Então, as EPAs colocam luz sobre o aprendiz. É uma forma de aprendizado e de avaliação bem centrada no aprendiz. Então, a ideia da formação por competência é que o tempo não seja fixo. O tempo é variável. O que é fixo são os padrões de competência necessários. É isso que a gente deveria colocar como condição sine qua non para a progressão, por exemplo, para a prática autônoma.
Uma outra estratégia que vem sendo tentada em alguns países, principalmente no Canadá, é flexibilizar o tempo de formação. Então, pode ser que alguns residentes, para eles, 3 anos seja mais do que suficiente para adquirir competência nas EPAs. Só que para outros, pode ser necessário uma extensão um pouco maior do treinamento. O que nós não podemos abrir mão é do padrão de qualidade, porque isso ameaça a segurança dos pacientes. Então, é muito importante a gente lembrar desse trabalho aqui. Ele é muito significativo até pelo tamanho amostral, né? São 15 mil médicos residentes e, teoricamente, muito bem formados, né? Formados lá nos Estados Unidos, com uma duração de programa de 5 anos, e mesmo assim, alguns não estavam devidamente preparados para realizar uma tarefa de assistência ao parto de risco habitual, né? Bom, então, não é à toa que a Fundação Kernig foi aquela que financiou o Flexner, que apoiou o Flexner lá no século passado, quando ele deu a estrutura que nós temos aí na maioria dos cursos de medicina, né? Formação básico-clínica vem do modelo flexneriano. E essa mesma fundação, né, após 100 anos do relatório Flexner, ela voltou à tona e colocou esse novo referencial para nós. Que a formação de competências, então, é um modelo de padrões fixos e caminhos flexíveis. Então, se for necessário, flexibilizar o tempo e não flexibilizar o padrão necessário para a prática autônoma. Tá? E a partir disso, as EPAs, elas foram também sendo usadas para organizar melhor a escala de supervisão, que é alguma coisa que a gente já faz no dia a dia, mas não de uma maneira formal. Nós fazemos isso informalmente. Como é que é a escala de supervisão? A escala de supervisão, ela parte de um pressuposto muito simples. Quanto maior o desenvolvimento de um aprendiz nas competências, menor a supervisão necessária para ele. Não é? Isso faz sentido. Então, foram criadas escalas de supervisão. Escala de supervisão baseado nesses preceitos. Então, tem aquele residente iniciante, por exemplo. Quando a gente pensa numa atividade cirúrgica, um médico residente que ainda não sabe direito as regras da paramentação, talvez ele não possa nem entrar em campo. Então, o iniciante é alguém que está bem no começo do seu aprendizado, que pode somente observar uma atividade. Depois ele vai progredindo. Então, ele vai para o nível avançado. Agora, ele pode executar uma atividade sob supervisão direta. Então, ele tem que estar lado a lado com o preceptor para que ele possa executar aquela atividade. No terceiro nível, é o nível competente. Aí é aquele momento que o supervisor, o preceptor, sai da sala e deixa ele terminar uma cesárea, por exemplo, né? Mas ele continua no bloco. Então, ele sabe, o residente sabe que a qualquer momento, se ele precisar de ajuda, ele pode contar com essa supervisão, que a gente chama de indireta. E o nível 4 é quando ele, teoricamente, né, seria no final do programa de residência, quando ele está pronto para executar a atividade sem supervisão. E nos países desenvolvidos, onde eles têm uma residência com tempo maior, eles também qualificam o indivíduo para o nível expert, que é aquele que pode ensinar e supervisionar os aprendizes iniciantes. Então, recapitulando, nível 1, apenas observação. Nível 2, supervisão direta, que nós chamamos de supervisão proativa. Nível 3, supervisão indireta, que é a supervisão reativa, sob demanda. E o nível 4, que é aquele que pode atuar sem supervisão. Nível 5, quando ele pode dar supervisão para outros aprendizes. E como é a experiência internacional com o uso das EPAs? Nós temos já uma grande experiência, quando a gente olha, né, para outros países, existe uma grande experiência com o uso das EPAs, em várias especialidades. Por exemplo, aqui, né, a União Europeia, a pediatria nos Estados Unidos também já trabalham com as EPAs. Na Alemanha, a anestesiologia, né, na Austrália, a psiquiatria, a medicina interna na Suíça. Na África do Sul, vejam só, medicina de família já tem as EPAs, já estão trabalhando com as EPAs. A ginecologia obstetrícia, nada menos do que o Canadá, já trabalha com a matriz de ginecologia obstetrícia, com as EPAs em ginecologia obstetrícia. Na China, nos Estados Unidos também cirurgia geral e por aí vai, né? Então, nós temos no Reino Unido, no Japão e até no México com cirurgia geral. Eles já desenvolveram, já têm experiências publicadas com o uso das EPAs. Então, está na hora da gente começar a usar as EPAs aqui no Brasil, nas nossas especialidades.
E aí nós já percorremos um bom caminho nessa direção. Então, desde 2015, o Brasil, de certa forma, começou a trabalhar nesse novo referencial que é a formação por competência. O Decreto-Lei 8.516 da Comissão Nacional, ele coloca uma coisa muito importante, que as especialidades médicas devem observar as matrizes de competência para executar suas provas de título. Então, por isso, a partir de 2018, nós tivemos lá na Comissão Nacional de Residência Médica a aprovação de 55 matrizes de competências de todas as especialidades brasileiras, inclusive a nossa, de ginecologia e obstetrícia, né? E mais 59 áreas de atuação, foram todas aprovadas pela comissão. Então, isso já foi publicado em Diário Oficial e é um guideline para todas as residências, claro. Mas nós já vimos que não é fácil trabalhar com referencial de matriz. O melhor referencial para a formação por competência são as EPAs. Então, em 2022, a Febrasgo publicou, foi a primeira especialidade no Brasil, e ainda é a primeira especialidade que já tem as suas EPAs definidas e validadas e publicadas, né? E em 2023 saiu esse decreto da Comissão Nacional de Residência Médica, já pela primeira vez, inserindo as EPAs nos referenciais para a residência e para todas as residências brasileiras. Então, isso aí já não é um sonho, já é uma realidade, já está no documento oficial da Comissão Nacional de Residência. Essas EPAs, elas foram desenvolvidas num trabalho muito meticuloso, que envolveu todas, você sabe muito bem, vocês devem fazer parte de algumas também, né, muitos aí, de algumas comissões nacionais especializadas. Todas as 29 comissões nacionais especializadas da Febrasgo foram consultadas, né, a partir de um draft inicial para fazer sugestões sobre as EPAs. Então, esse produto final, ele não é um produto de um pequeno grupo, ele é um produto nacional de todas as comissões nacionais especializadas da Febrasgo que participaram desse trabalho que foi feito em 2021, né? Então, nós temos aqui 21 EPAs bem definidas, né? Não estou colocando aqui os detalhes, mas prontas para serem utilizadas nos programas de residência. Agora, nós temos esse documento oficial, esse documento está no site da Febrasgo, está disponível, né? É só baixar, todo mundo tem acesso a todos os detalhes, né? E agora, implementar, né, as EPAs nos programas. Como eu disse para vocês, essa resolução de 2023 da Comissão Nacional, ela regulamentou a avaliação do médico residente. Teoricamente, todos os programas de residência médica deveriam seguir essa diretriz agora de 2023, porque foi publicado no Diário Oficial, né? E aqui no artigo 14, se a gente for ver, eu tinha delineado aqui, mas no artigo 14 está escrito aqui, ó, as atividades profissionais confiabilizadoras, APC. O que são as APCs? São as EPAs, certo? Então, poderão servir de base para verificar a preparação dos médicos residentes para a progressão. Não está colocado como uma obrigação, mas está colocado como uma recomendação. Então, é muito importante agora que nós já temos esse documento para seguir, que a gente consiga fazer esses ajustes nos melhores. Precisamos começar pelos melhores programas, que são aqueles que estão em condições de criar esses modelos de implementação das EPAs para o Brasil. E certamente o programa de vocês é um dos primeiros aí, né? Que tem condições de implementar as EPAs. Mas como que a gente pode implementar as EPAs na residência, então? Né? De uma forma mais simples. O que é necessário? A primeira coisa que é necessário é a avaliação, aqui coloquei estudantes, mas a avaliação dos residentes no ambiente de prática. E nós temos aqui várias opções, né, que você pode usar para avaliar no ambiente de prática. O Miniex, o DOPS, o PIMEX, cada um com uma finalidade. O Miniex é utilizado para avaliar consulta clínica. O DOPS é utilizado para avaliar procedimentos. E o PIMEX é utilizado para avaliar profissionalismo. Então, isso é fundamental que a gente tenha esses instrumentos implementados no dia a dia da residência. A segunda coisa que é muito importante que a gente tenha para poder trabalhar com as EPAs, o comitê de avaliação. O comitê de avaliação, ele tem uma missão muito importante. Ele, na verdade, não é um preceptor só que vai decidir se um residente está pronto ou não para progredir, mas é esse comitê que tem essa tarefa. Esse comitê que tem que estar composto por professores experientes, né, que seriam vocês, representando as sub-áreas, as grandes áreas aí do departamento, mas teriam que ser pessoas experientes no começo, né,
Porque esse comitê vai tomar uma decisão muito importante. Vai decidir sobre a preparação de cada residente, a condição de cada residente, para progredir no nível de supervisão. Supervisão direta, supervisão indireta, ou sem supervisão. Então, esse comitê precisa analisar os registros de avaliação de cada residente para tomar essas decisões. E depois nós vamos ver como que esses registros vão acontecer. Então, aí entra o terceiro elemento importante para implementar as EPAs, que é um sistema de registro das avaliações, né? E assim, conhecendo a Unicamp, de longe, né? Eu já sei que a Unicamp é uma das universidades que tem mais facilidade para trabalhar com tecnologia. Não tem nem dúvida, vocês têm uma relação interdepartamental e intersetorial muito forte. E aí tem muita gente preparada para desenvolver aplicativos que a gente possa fazer o quê? Esse aplicativo ele precisa registrar, né, as avaliações do médico residente. Então, esse aplicativo ele tem que ser um sistema que dê acesso para o preceptor ou para o professor, que é aquele indivíduo que está lá supervisionando o residente no dia a dia. Então, esse preceptor vai registrar, vai fazer um registro das avaliações do DOPS, do MiniX, de cada residente. Então, ele vai entrar com QR Code, com alguma coisa que vai identificar o residente e vai colocar lá, no dia tal, estou assistindo esse residente fazer uma cesárea, por exemplo, e um checklist, que seria o DOPS, ele já automaticamente preenche no próprio aplicativo, né? No exterior, eles fazem isso no próprio celular. Então, o preceptor e o residente entra no próprio celular, no aplicativo, faz o registro da avaliação. O estudante também precisa ter acesso, obviamente, que é uma avaliação que precisa ser transparente, o residente precisa ter acesso, ele precisa tomar ciência das suas avaliações, e essas avaliações também precisam estar acessíveis para o comitê de avaliação, que é quem avalia e analisa para tomar as decisões importantes sobre a progressão ou não de cada residente. Então, vamos agora sumarizar tudo isso que nós falamos. Como que deve estar funcionando um sistema que trabalha com as EPAs? Certo? Então, tudo começa com as avaliações no ambiente de prática, certo? Nos estágios da residência. E aí, nesses estágios, a primeira coisa, precisa ter o uso corriqueiro, o uso do dia a dia desses instrumentos de avaliação, do MiniX, do DOPS, do Multisource Feedback. Então, nós precisamos ter avaliação, pelo menos, de consulta clínica, de procedimento e de profissionalismo. Isso é fundamental, esse tripé é fundamental, que seja uma avaliação rotineira implementada nos ambientes de prática, né? Bom, essas avaliações, elas são registradas no dia a dia do programa. E elas vão para o e-portfólio ou para o aplicativo eletrônico, para o sistema de registro das avaliações. Esse aplicativo, ele está acessível para o comitê de avaliação. Então, periodicamente, os integrantes do comitê de avaliação vão se reunir para avaliar, para analisar essas avaliações que estão registradas lá nesse sistema eletrônico de cada residente. E esse comitê vai tomar a decisão mais importante que nós temos aqui, se cada residente está apto ou não a progredir no nível de supervisão. Se ele estiver apto, se o comitê decidiu que ele está apto, ele pode progredir, por exemplo, de uma supervisão direta para uma supervisão indireta, né? No exterior, eles costumam receber uma estrelinha no crachá. Então, eu vejo um residente com uma estrela no crachá, eu sei que aquele R2, ele pode entrar na cesárea sozinho. Aquele que não tem estrela, ele é um R2, mas ele não pode entrar na cesárea sozinho, porque ele ainda não foi qualificado pelo comitê de avaliação para prática sem supervisão, certo? Agora, pode ser que tenha alguns residentes que ainda não estejam preparados. Ele pode ser um R1, R2, R3, mas no caso dele, a curva de aprendizagem ainda não está no ritmo dos outros. Então, ele precisa de extensão do treinamento, remediação, recuperação, mentoring, supervisão. E depois, mais para frente, ele vai passar de novo por esse comitê de avaliação, né? Vai seguir todo esse caminho novamente. E aí o comitê pode tomar uma decisão diferente. Falar, naquele momento, esse residente não estava pronto ainda para atuar sem supervisão, mas agora ele já está preparado, então agora nós podemos liberar. Então vejam que isso aqui a gente vai criando um sistema mais formal e mais transparente, né? E mais claro para o residente também. Então isso dá mais segurança, na verdade, para o paciente, é claro que dá mais segurança para o paciente, porque
o paciente, mesmo aquele paciente que faz parte, que participa das atividades do residente, ele vai passar a ser atendido de uma maneira mais cuidadosa, né? Ele não vai ser exposto ao cuidado de alguém que ainda não esteja preparado. Então, dá mais segurança para o paciente. Em segundo lugar, dá mais segurança para o residente. Porque se o residente foi avaliado pelo comitê de avaliação e o comitê concluiu que ele está preparado para seguir adiante, ele mesmo sabe, ele tem a autoconfiança de que ele pode fazer atividade sozinho e está preparado. Ele foi validado por um comitê, né? Isso é muito importante. Então, dá mais segurança para o residente também. Dá mais segurança para o preceptor, porque no Brasil, o preceptor, em grande parte, ele se responsabiliza pelas consequências, por exemplo, de uma má prática do residente. Então, para ele também é interessante que tenha essa formalização da progressão no nível de supervisão, né? Então, você vai saber que aquele residente, que se ele está preparado, se alguém já avaliou ele, o comitê já avaliou, é porque ele pode fazer a cesárea sozinho, não vai te dar dor de cabeça como preceptor, provavelmente, né? Dá mais segurança para o programa, porque é claro que o programa se preocupa com a qualidade do cuidado que está sendo oferecido para os pacientes, e dá mais segurança para a sociedade. Então, tem muitas vantagens da gente trabalhar com esse referencial da ZEPA, né? Então, como mensagens finais, eu gosto muito dessa imagem, né? Porque a prática autônoma, na verdade, é o objetivo final da residência, né? Nós queremos que todo mundo saia aí livre para voar sozinho, né? E sem supervisão. Nós temos todos os especialistas nessa condição. Só que a autorização para a prática autônoma, ela tem implicações, principalmente para o paciente, e por isso ela precisa ser feita com responsabilidade. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu estou aqui à disposição. Não sei se essa apresentação ajudou, né? Mas eu procurei dar uma resumida nesse referencial e estamos aí à disposição para discutir, né, essa fase nova que nós estamos aí, que é a da implementação da ZEPA. Muito obrigado, viu? Obrigado, Gustavo, pela sua apresentação. Eu acho que foi muito esclarecedor. O pessoal está colocando os elogios aqui da sua fala. E assim, esse acho que é um momento oportuno que a gente realmente está fazendo uma modificação. Eu estou tentando implementar uma modificação na nossa avaliação da residência, né? Ela começou a avaliar agora para 2024 com o programa novo, mas eu apresentei para todos do departamento, né, para sugestões. Então, na verdade, eu formulei um Google Forms para a gente começar a avaliar os residentes baseados nas EPAs, assim, e eu acho que essa sua apresentação foi muito esclarecedora, né, tanto para todos os médicos que estão aqui presentes, acho que inclusive para os residentes, né, que assim, acho que estavam ficando um pouco, né, preocupados com essa questão da avaliação, mas acho que eles entenderem, né, o porquê disso, né, acho que vai ficar uma coisa mais clara para eles conseguirem ser bem avaliados. Muito bom. Não, com certeza, eu acho que é um momento aí muito especial de vocês, né, que se vocês já estão pensando, né, em mudar o sistema de avaliação do residente, é uma oportunidade de ouro, né, para agora tentar trabalhar nesse novo referencial. A gente não precisa deixar de fazer o que a gente já faz, mas pode acrescentar isso. E vejam que é uma coisa muito focada nos ambientes de prática, né. Eu estava vendo aqui o Rodolfo, uma pergunta muito importante aqui, né, que a gente já tem experiência com esse tipo de avaliação nos ambientes de prática, né. Bom, nós temos uma experiência, mas uma experiência limitada, né. O que acontece aqui no Brasil? Pelo que eu conheço dos programas, né? Existem uns poucos programas trabalhando principalmente com o Mini-X. O Mini-X, que é a avaliação de consulta clínica, né? Porque, inclusive, é trabalhado mais na graduação, isso aí a gente tem experiência, né, Rodolfo? Um pouco mais. Agora, e o DOPS? O DOPS, nós não temos esses DOPS validados ainda. Onde nós vamos encontrar um DOPS para cesárea? Quem fez um DOPS para cesárea? Então, esse é um dos nossos próximos trabalhos da nossa comissão de residência. Nós tivemos até uma reunião essa semana e uma das encomendas que eu coloquei lá para um dos grupos é para trabalhar, mas isso daí vai ter que ser trabalhado junto com a CNS. Então, por exemplo, a CNE de assistência ao parto vai ter que dar apoio. Como é que nós vamos validar isso? Eu gostaria muito que a Febrasgo, daqui a algum tempo, e não muito longo, a gente conseguisse validar o checklist para os principais procedimentos de ginecologia obstetrícia. Nós não temos isso, né?
Mas nada impede que o próprio programa já crie um modelo próprio, porque não é tão difícil de fazer assim, e já comece a trabalhar. Nós temos sugerido 2 EPAs, daquela lista toda, para a gente começar, nós temos que começar de alguma coisa, né? Então, nós sugerimos uma EPA de ginecologia e uma EPA de obstetrícia. Nós pensamos na EPA de obstetrícia, na EPA de assistência ao parto de risco habitual. Por uma razão muito simples, porque é uma EPA que tem volume, tem muita oportunidade para o residente ser avaliado, e, na verdade, é a base da nossa especialidade, é onde nós queremos mais melhorar mesmo as coisas, né? Começando das coisas mais simples. Então, começaria com EPA de assistência ao parto, porque tem procedimento, tem consulta, por exemplo, você precisa avaliar uma consulta numa admissão, né, de uma maternidade, como é que ele está fazendo, tem avaliação de profissionalismo, como é que ele está, né, se comportando lá no pré-parto, na assistência ao parto, quando ele é solicitado, né, se ele achar ruim quando a enfermeira chama ele de madrugada para ver uma paciente, que também está incluído aí nas avaliações de profissionalismo, toda a parte técnica dos procedimentos que são feitos na sala de parto. Então, isso nós temos muito bem desenhado, criar alguns checklists dos principais procedimentos dessa EPA, e essa EPA já poderia ser uma que facilmente já poderia se começar a trabalhar. E na parte de gineco, a EPA que a gente pensou é a EPA de anticoncepção. Por quê? Porque também é uma EPA bem comum, é uma EPA que faz parte do dia a dia de todo mundo, aí tem muito volume em todos os programas, praticamente tem um ambulatório que cuida da anticoncepção, tem procedimentos simples, mas procedimentos muito importantes, né? Então, a gente sugere, é só uma sugestão, claro que cada programa pode fazer suas escolhas, mas a gente tem como sugestão que os programas comecem a tentar essas 2 EPAs, tá certo? Dá uma olhadinha em todos os detalhamentos dessas EPAs, escolham os melhores instrumentos, as melhores oportunidades de avaliar o residente para cada EPA e começar a trabalhar um pouquinho no comitê de avaliação com isso. Num primeiro momento, eu não sei como, eu sei que vocês, eu já tive contato com alguns colegas aí do departamento, e eu sei que vocês já vêm usando alguns instrumentos, parece que alguns colegas já têm um pouco de experiência com a avaliação de residente no ambiente de prática, eu não sei a que nível que vocês têm, mas uma curva de aprendizagem também que a gente não pode esquecer, a curva de aprendizagem do preceptor, né? O preceptor que não está acostumado a usar o DOPS, não está acostumado a usar o MiniX, é complicado a gente se basear só nessas avaliações para tomar uma decisão sobre progressão. Então, vamos devagar, vamos começando a se familiarizar com essas ferramentas. Depois que o corpo de preceptores estiver mais experimentado, aí é momento de começar a montar aquele circuito lá que eu mostrei para vocês, no comitê de avaliação, que periodicamente vai avaliar, e aí isso pode passar a ser incorporado oficialmente, né, como a avaliação necessária para a progressão do residente, que é o objetivo final, quando a gente for trabalhar com as EPAs. Mas, de repente, a gente consegue fazer isso até numa velocidade maior do que a gente está imaginando. Eu não sei qual é a realidade de cada programa, né? Mas eu gostaria muito que os programas aí que estão ávidos a isso começassem já a tentar, compartilhando com a gente, mais para frente, se vocês fizerem isso, a gente pode compartilhar a experiência de vocês, o que vocês acharam, como é que está sendo, quais as dificuldades, porque nem tudo a gente consegue prever, né? Tem coisas que a gente tem que começar a fazer para a gente sentir como é que é e depois identificar as necessidades, os ajustes que são necessários. Mas eu acho que já dava para começar assim, eu acho que já daria para começar e abrindo várias frentes, né? O pessoal que gosta mais da parte de tecnologia já poderia ir pensando aí, né, num sistema integrado, né? Porque você fazer avaliação em papel é muito complicado, né? Fica muito difícil. O ideal seria que tivesse aqui, ó, na ponta dos dedos no celular, aí o residente fazendo, o preceptor, né? Tem até um aplicativo interessante que eu vi no exterior, que o sujeito ele não escreve a avaliação dele, ele grava. Olha que legal. Então, você está lá assistindo a cesárea, você grava a avaliação e o programa transcreve isso e vai ficar registrado. Então, dá para fazer coisas maravilhosas aí, com esse referencial das EPAs, dá para trabalhar muito bem com isso, né? Então, é isso que eu acho que eu deixaria aí para você, né? Que vocês possam se organizar, e eu sei que vocês têm recursos aí, né? Vocês têm também apoios, e daria para começar. O programa de vocês, eu acho que é um dos que tem as melhores condições
para começar a trabalhar com as EPAs aqui no Brasil. Nós não temos nenhum programa que trabalha com as EPAs, né? E olha que a gente conhece vários, porque nós estamos lá no teste de progresso, a FEBRAS, conhecemos um contato com o programa. Ninguém está trabalhando com isso. Todo mundo está querendo, mas falta alguém dar o pontapé inicial, né? Que podem ser vocês aí. Pelo que eu estou vendo, vocês estão aí num time muito bom, que tem todas as condições para isso, né? Gustavo, o professor Belmiro perguntou se esses instrumentos podem gerar estresse. Ele comparou com a graduação. Na graduação, a gente já tem um aplicativo, né, que está sendo testado agora para avaliação de minissecs e às vezes gera alguma insegurança dos alunos. E ele perguntou quantas avaliações seriam necessárias para o residente. Isso é uma questão, assim, que é discutível, mas, assim, o Miniex, por exemplo, a gente coloca que ele deve ter pelo menos 3 ou 4 avaliações por ano, né? Agora, não significa que você tem que fazer 3 ou 4 avaliações por EPA, né? Então, tudo bem, a consulta clínica, se você já qualificou, agora, os procedimentos, eles são mais específicos para as EPAs, né? Então, o fato de um residente você ter avaliado ele 3, 4 vezes para colocar um DIU, isso não tem nada a ver com a sala de parto, né? Então, aí já é outra EPA, são outros procedimentos, outros DOPs. Então, aí, para os DOPs, eu sugiro que tenha 3 ou 4 avaliações de cada DOPs, de cada procedimento. Lógico que nós não precisamos se preocupar tanto nesse momento com os procedimentos, com as atividades que são mais raras, né? Porque se a gente está falando de avaliação em cenário de prática, nós temos que ter volume para ter essas avaliações, né? Então, por isso que nós estamos pensando em começar com arroz com feijão mesmo, com aquilo que a gente já sabe que vai ter volume, que todo residente vai ter condição de fazer pelo menos uns 3 ou 4, e sob supervisão de preferência de diferentes preceptores, né? Porque o pessoal que criou essa história do comitê de avaliação, eles não criaram à toa, né? Porque se um residente não progride e foi só um preceptor que avaliou ele, o que ele vai falar? Ele vai falar que ele está sendo perseguido, que o preceptor não gosta dele, uma série de coisas, né? Nós queremos evitar isso. Então, não, é um comitê que analisou, né? E tudo certinho, precisa ter um feedback sempre para o residente, precisa saber que isso é um processo transparente, né? Não é nada sigiloso aqui, a não ser, claro, né? A exposição do residente para outro residente. Isso daí não tem sentido nenhum, né? Mas, então, vamos discutir o caso desse residente, vamos discutir, aí já prepara um feedback para esse residente, dizendo, né, a avaliação, e esse comitê de avaliação, na verdade, ele vai fazer uma avaliação quali e quanti, né? Por exemplo, uma avaliação quantitativa, eu posso analisar lá no logbook, né? Esse aplicativo, ele pode registrar, além das avaliações, ele pode registrar, por exemplo, a experiência que esse residente adquiriu para fazer procedimentos. Quantas cesáreas que ele teve oportunidade de participar? Ele pode registrar isso no logbook. Isso também é um elemento que o comitê de avaliação pode considerar na hora de avaliar a preparação. Mas não pode considerar só isso. Nós já vimos que tem residente que ele entra em 3, 4 cesáreas e já está pronto para fazer uma sozinho. E tem outro que entra em 10, em 15, mas ainda não está seguro. As curvas de aprendizagem são diferentes. Então, nós não vamos estabelecer um número necessário, mas esse número, ele não deixa de ser um retrato da experiência desse médico residente, tá certo? Então, nós vamos tentar obter o máximo possível de informação da trajetória do residente aí no programa para tomar as decisões mais confiáveis possíveis, né? Que é o que nós queremos. Então, decisões sérias, decisões transparentes, né? E que vão, no final das contas, dar segurança para todo mundo, né? É uma estrutura, né, que a gente acaba tendo que criar, uma estrutura pedagógica de um programa, né? Nós temos uma estrutura assistencial, agora nós estamos detalhando mais, né, a estrutura pedagógica com as EPAs, né? É isso que seria a cara das EPAs, né? Então, e a outra questão, quer dizer, o residente ele pode ficar inseguro com a avaliação que ele recebeu e tudo. Não, nós temos que fazer uma avaliação transparente, mostrar para ele através do feedback, começando sempre pelos pontos positivos, né? Feedback à la Pendleton, que a gente chama, né? E depois, quer dizer, aquele feedback apreciativo, mostrando que ele tem o potencial, ele tem o valor dele, mas que tem alguns pontos que ele ainda precisa melhorar, né? Isso o preceptor faz no dia a dia, e isso o comitê de avaliação também dá um feedback mais geral sobre a trajetória dele até aquele momento, né? E aí não existe você né? Existe você está, né?
Por quê? Porque ele vai ser reavaliado novamente com a expectativa de que ele tenha uma avaliação cada vez melhor, à medida que ele vai adquirindo mais treinamento, mais experiência. Tá certo? Gustavo, a professora Fernanda perguntou, uma ideia seria usar também a assistência ao pré-natal, apesar de não ter procedimentos, tem muita relação médico-paciente de conhecimentos baseados em evidência. O que acham? Principalmente para os residentes do primeiro ano. Olha, gente, EPAs, quanto mais melhor, né? Então, se tem a possibilidade de usar no pré-natal também, vamos usar no pré-natal também, né? Eu coloquei, assim, 2 EPAs que a gente teria experiência tanto com DOPS, quanto com Mini-Ex, quanto com avaliação profissional, que seriam essas 2 que eu coloquei. Mas as outras EPAs que são mais clínicas, e acaba tendo um procedimento durante o pré-natal também, né? Elas são muito interessantes, sem sombra de dúvida. As EPAs, todas elas estão lá. Então, nós colocamos aí como mínimo 2 EPAs, mas se vocês acharem que dá para ir além disso, melhor ainda, né? Vamos ter experiência com assistência pré-natal. Eu começaria, claro, com assistência de pré-natal de risco habitual, né? Porque lá nas EPAs nós temos também o pré-natal mais patológico, que eu deixaria para um segundo momento, depois que o corpo docente estiver mais experimentado com esse trabalho das EPAs, né? Então, mas é uma ótima ideia a assistência pré-natal, sem sombra de dúvida. Né? Risco habitual, né, que a Fernanda coloca. Não, excelente, Fernanda. Acho que é uma excelente sugestão, sem sombra de dúvida. Então, e aí, quer dizer, vocês vão mapeando, quer dizer, qual setor aí, né, qual o ambulatório que está mais propenso a trabalhar com esse jeito. Isso tem a ver também, às vezes, com o perfil dos preceptores que vocês têm por lá, né? Tem gente que muitas vezes é mais entusiasta dessas inovações, e aí, né, a gente costuma dizer que a gente sempre começa com os pistaches abertos, né? Aqueles que estão mais, depois a gente vai para os outros. Então, vamos começar com a turma que está mais propensa aí, né? Mais animada para começar a trabalhar com essas coisas, né? E os residentes, eu não sei, mas eu já falei sobre isso com os residentes, até lá no grupo da ABEM, que a gente tem também, né? Eu senti esse pessoal novo muito animado para trabalhar com esse novo referencial, né? Eles não estão achando que vai ser mais uma coisa, mais um peso, não. Muito pelo contrário. Eles vão ficar felizes, eu acho, de ter essa estruturação dentro do programa. Isso parece que não, mas vai dar mais segurança para o residente. Ele vai se sentir mais amparado pelo programa para fazer as coisas, né? É uma coisa importante que a gente faz. E muitas vezes, às vezes, a gente deixa o residente aprende com o outro, isso aí a gente sabe que acontece nos programas, né? Mas, de repente, é o outro residente que está decidindo sobre a progressão desse residente. E essa é uma decisão muito importante, tem que ser uma decisão de comitê mesmo, né? Não pode ser tão informal como a gente vem fazendo, porque tem a questão da segurança do paciente, né? Não pode ir deixando simplesmente a coisa fluir no automático, né? Então, vamos fazer uma avaliação mais, né? Mais estruturada, mais organizada, para permitir a progressão. E como nós estamos falando de avaliação em ambiente de prática, o cenário de prática todos os programas já têm. Vocês têm um ótimo cenário, excelentes ambientes de prática. Então, aí o que falta? Falta começar um pouquinho a experimentar o uso dessas ferramentas. Paralelo a isso, eu sugiro que vocês desenvolvam esse sistema, tá certo? Se precisar de alguma ajuda, discutir aí as encomendas, né? Eu não entendo muito de informática, mas a encomenda eu sei, encomenda a parte pedagógica, até aí a gente pode colaborar, né? Mas essa outra parte de desenvolver sistema, tem gente aí, até no time de vocês, que eu tenho certeza que tem muito mais condição do que eu, né? Mas isso aí é um trabalho de equipe, né, gente? Cada um vai dando a sua contribuição na área que acha que tem, né, oportunidade. Vamos que vamos para frente. Eu acho que só temos a ganhar aí, né, utilizando esse novo referencial, né? E eu estou fazendo um projeto, trabalhando justamente com o professor Tenkate aí, um projeto internacional, que nós estamos tentando desenvolver as EPAs para graduação. E é muito complicado, por quê? Porque os Estados Unidos eles publicaram, nos Estados Unidos, agora o primeiro país que publicou as EPAs para graduação, né? São 13 EPAs. Aí eu já fiquei animado, falei, não, vou dar uma olhada, né? Quem sabe a gente usa essas EPAs aqui, mas não dá. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, a formação na graduação, ela é uma formação intermediária. Ninguém sai exercendo a profissão sem a residência. Então, aquelas EPAs são EPAs para entrar na residência. Até o próprio nome já diz, né? EPAs for Entry in Residence. E aqui,
Aqui não, aqui o nosso objetivo de formação é para a prática profissional. Então, as EPAs nossas são muito diferentes das deles. Então, isso não é só no Brasil, né? Em todo o sul global. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto no sul global para tentar enxergar quais seriam essas atividades que todo médico, a gente fala do médico generalista, mas a gente não sabe quem é esse médico, né? Ele tem que estar preparado para fazer uma série de coisas também. Mas aí tem muita coisa, né, pessoal? Não sei se vocês têm mais alguma questão, alguma dúvida, né? Eu acho que não apareceu nada, mas assim, foi muito bom, assim, inclusive a gente, antes da reunião do departamento, a gente estava tendo uma reunião para discutir competências na graduação, então foi um dia hoje das discussões sobre as avaliações, tanto dos alunos quanto dos residentes. Acho que foi muito boa a sua apresentação, Gustavo, foi muito esclarecedora, assim, eu acho que vai ajudar bastante. A gente está tentando começar, assim, a nossa implementação, a princípio, é com o Google Forms, tá? Nossas avaliações que eu coloquei, mas como a gente já tem um aplicativo desenvolvido para a graduação, isso pode ser voltado depois para a gente fazer isso para a residência também, né? Com outro enfoque, mas a gente está começando, por enquanto, com o Google Forms. A gente vai ter também a avaliação dos procedimentos e todo isso em conjunto, e uma reavaliação dos residentes também, como forms, para a gente saber como eles se sentiram diante dessas avaliações. Então, acho que a gente vai ter um material para conseguir... Nossa, excelente, viu? E quando vocês tiverem uma experiência maior aí, já com todo esse trabalho, eu gostaria, né, de que vocês pudessem compartilhar com a gente, porque isso aí, na verdade, são modelos, né? Tem muita gente querendo fazer e não sabe nem por onde começar. Então, nós estamos aqui tentando lapidar a pedra bruta, né, como se diz, né? Nós não temos o caminho trilhado, nós temos que abrir essa trilha aqui. Eu acho que vocês estão aí na vanguarda, né? E vamos ver, é muito importante, será muito importante para a gente lá da Comissão de Residência da FEBRASGO conhecer a experiência de vocês, né? Então, eu acho que daqui a um tempo, quando vocês tiverem isso aí mais experimentado, eu gostaria de saber, para responder melhor a pergunta do Rodolfo. Ele perguntou se eu tenho experiência. Não tenho muita não, viu, Rodolfo? Mas espero que vocês tenham daqui a um tempo e contem para a gente, que a gente possa estar trocando, né, essas informações e desenvolvendo isso, né? Tem muitos outros programas aí, imagina, tem um monte de programa no Brasil que gostaria de estar trabalhando, mas eu acho que não são todos que estão em condições de começar agora. Vocês estão, certamente, né? Então, fiquei muito feliz aqui com o entusiasmo de vocês, né? E já vi que vocês têm aí um aplicativo da graduação, isso aí é ótimo, aproveitar o que já está funcionando, né? E às vezes fazer umas pequenas adaptações para o ambiente de residência, que pode ser um pouquinho diferente, né? Mas excelente, gente. Eu estou aí à disposição, tá? Precisando de qualquer coisa, nós estamos aí, contem com a gente. Viu? E agora o Zé Paulo está com a gente também, lá na comissão de residência, né? O Zé Paulo vai contando para a gente os passos de você, mas independe de qualquer coisa, a gente está sempre à disposição, tá bom? Daniela, muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado por essa oportunidade de ouro. Eu saio daqui muito feliz. Eu vejo que tem um programa aí que está bem entusiasmado com essas inovações, né? Isso aí nós precisamos mesmo. Bem, então, eu te agradecer mesmo, foi assim, uma reunião, acho que muito enriquecedora para a gente, assim, né, você sempre com o seu conhecimento, assim, eu já tinha assistido lá na aula lá da FEBRASGO, lá, né, na sua aula, então, por isso eu achei que seria uma coisa que valeria muito a pena para estar apresentando aqui no nosso departamento. Só elogio, só agradecer mesmo, e claro que eu vou pedir ajuda quando a gente precisar, assim, isso está começando, a gente está começando a engatinhar nisso, espero que ao longo desse ano a gente já tenha uma coisa um pouco mais engatilhada, e aí, claro, compartilhar e pedir, né, pedir ajuda, assim, às vezes para algumas situações que eu acho que vocês que têm muito mais experiência vão poder auxiliar a gente. Muito obrigada mesmo, obrigada a todos pela participação. Na próxima quinta não teremos reunião de departamento, porque é feriado, e a próxima reunião depois vai ser plantada. Obrigada a todos, bom dia, obrigada, Gustavo. Obrigado, pessoal, foi um prazer, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.